Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. E eu quero começar agradecendo a participação de cada um de vocês, agradecer a cada uma das pessoas que têm compartilhado as mensagens do Vidas que Edificam com outras pessoas, porque o propósito e a missão é exatamente esse: levar a mensagem de Jesus para mais pessoas, espalhar o amor dele por onde nós estivermos. E a nossa oração e nosso desejo é exatamente esse: que o Senhor te visite, que ele te alcance, que ele fale ao seu coração através de cada uma das mensagens que nós estamos contando aqui, com os testemunhos que estão sendo trazidos para essa mesa, que o Senhor te encoraje a viver o chamado dele. Como a palavra diz em Josué, seja forte, corajoso, não se apavore e nem desanime, porque se ele tem um chamado para sua vida, suporte o processo e você vai viver o propósito. Então, eu queria aproveitar e já falar com o Caio também, que a convidada que nós temos hoje, ela é uma mulher incrível, cheia da luz do Espírito Santo, uma pessoa que está sempre com uma palavra encorajadora, que tem um abraço que acalma e sempre um sorriso no rosto. Mas eu acho que eu já dei spoiler demais, então cumpra a sua É. missão aí e apresenta ela pra Já gente, tá Caio. quase entregando quem é, minha vez agora. Eu acabei de conhecer, eu já tô vendo muito sorriso e muita história que eu sei que tem para contar, Com né? certeza. Nossa convidada, ela é esposa do Eduardo, mãe da Lívia, ela é professora do Kids na igreja, me corrija se eu estiver errado, ó, Stone. Cornerstone. Cornerstone, estamos aqui com Nádia. Nádia, seja muito bem-vinda à nossa mesa, que Deus te abençoe e use sua vida poderosamente aqui no Vidas que Edificam hoje. Amém, amém. Eu agradeço, gente. Agradeço o convite, agradeço a recepção. Vocês são maravilhosos. Obrigada. E Nádia, a gente não tem como começar de outra maneira, a não ser perguntando para você como é que foi o seu processo de conversão, como é que começou a sua caminhada com Jesus. Bom, aí senta que lá vem história, né? Tem, Estamos aqui para ouvir. tem bastante coisa. Desde a infância, assim, eu sempre acreditei muito em Deus, né? A minha base era uma base católica. E assim, na adolescência, eu fiz primeira comunhão, crisma, casei na igreja católica. E aí depois batizei minha filha na igreja católica também, né? Mas realmente a minha conversão, o meu encontro com Jesus foi em 2021, em setembro, meados de setembro mais ou menos, através, olha que coincidência, de um podcast. Podcast, tá vendo? Por isso que eu falo, né, que assim, é um meio que vocês acho que vocês não têm a noção da proporção que vocês vão chegar assim impactando a vida das pessoas, porque é um veículo muito poderoso, né, que dá voz para muitas pessoas. Então foi realmente através de um podcast que eu comecei, olha que coisa, né? Não era nem um podcast cristão, Uhum. Não, não. Era um podcast do Thiago Brunet, É. que é uma bênção. que é uma bênção, né? Mas era um podcast de empreendedorismo e ele sempre recebia alguns milionários, tal. E eu comecei a ouvir um podcast, tipo, de empreendedorismo, mas ele sempre colocava a palavra, né, no meio. E ele sempre entrevistava a pessoa e perguntava se a pessoa era cristã, né, se a pessoa acreditava em Deus, e aí ele ia inserindo a palavra. Aquilo me pegou de um jeito, porque eu falei: "Uau, como que eu nunca tinha ouvido a palavra desse jeito, gente?". E eu fiquei naquela de: "Vou maratonar, eu quero isso pra mim, eu quero ouvir". E aí aquela sede foi aumentando, aquela sede foi aumentando, e eu comecei a maratonar. Eu fazia faxina ouvindo podcast. Eu trabalhava em São Paulo na época, eu ia de trem ouvindo podcast, eu voltava ouvindo podcast. Eu limpava a minha casa ouvindo, eu fazia tudo ouvindo podcast. Então, assim, eu tive uma mudança, sabe? Uma transformação, né? Como Romanos 12:2 fala, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas renovem-se, né? Transformem-se pela renovação da mente para você realmente vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para sua vida, né? E isso, assim, realmente foi a chave da minha. Eu comecei a ouvir podcast, comecei a maratonar os podcasts. Na época, eu estava ouvindo o Thiago Brunet, comecei a ouvir vários na sequência. E aí, em outubro, isso foi em setembro, né, que eu comecei a ouvir ele mais ou menos. Em outubro, ele ia fazer. Tava muito naquela época ainda, pandemia, ele ia fazer lives, né? Ele fazia muitas lives. Então, ele ia fazer uma live, olha que nome sugestivo, né? A Virada. Ah. Chamava A Virada, a live. E aí, naquela semana dessa live, a live era numa quinta-feira. Eu estava de plantão em São Paulo. Ele começou a soltar ministrações. Então, assim,
no programa que ele tinha matinal, ele sempre falava: olha, eu vou soltar ministrações para vocês se prepararem, né, para live e tal. E eu comecei a ouvir as ministrações. E aí, naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, assim, foi um dia muito marcante. Foi dia 28 de outubro. Eu estava de plantão, eu trabalhava à tarde, eu entrava 1h da tarde em São Paulo. Então eu saía aqui de manhã, umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Mas aí, desde de manhã, assim, já tinha uma rotina, meu esposo já levava minha filha de manhã para a escola, porque não tinha como, né? A gente precisava mandar ela para a escola, aí ia para a escola de manhã e ele pegava lá no final do dia. E aí, assim, eu comecei a ouvir a ministração daquele dia, comecei a ouvir e ele estava ministrando sobre a ressurreição de Lázaro. No final da ministração, ele falou assim: olha, se você sentir a vontade de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça essa oração comigo agora. E eu falei: é isso. Eu já estava entendendo, né, nesses podcasts que eu estava ouvindo, que alguma coisa ali o Senhor tinha para mim, mas eu não sabia o que era, né? Mas você já sentia, Mas eu tipo, já, Deus falando com você através de cada um desses podcasts, sim, ministrações, você já percebia uma mudança acontecendo sim, dentro de eu você. já percebia, né, essa transformação dentro de mim. Eu tava, nossa, a cada dia eu queria buscar mais e mais e mais essa curiosidade de ouvir, porque realmente, né, quando você tem o contato com a palavra, ela começa a transformar a sua vida, né? Como se as escamas dos olhos caíssem. E aí você fala: uau, como é que eu nunca tinha ouvido isso antes, Hum. né? Isso foi muito incrível. E aí eu falei: é isso. Eu sentia no meu coração, sentia, sabe? Aquela coisa dentro do coração, é isso, eu tenho que aceitar Jesus. Mas eu, imagina, eu não sabia nem o que era, eu não sabia nem que Uhum. era apelo, na É. verdade, né? Eu aceitei Jesus. Óbvio que eu aceito Não, é Jesus. claro. E aí Todo eu. mundo tem que aceitar Jesus. É isso que a gente Isso, pensa de primeiro é antes de levantar a mão, né? isso, Tipo, eu é vou isso. aceitar, eu já aceitei. Claro que eu aceito, óbvio. Eu já aceitei ele antes, mas é a Vamos lá. declaração, né? A nossa confissão, né? E declarei, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. E naquele momento é algo, é muito incrível, né? Porque é algo tão especial, assim, é o Espírito Santo, tipo, uau, tipo, você sente aquela sensação do Espírito Santo que você fala: meu Deus, eu nunca senti isso antes, isso é muito bom, né? Você não quer que acabe, você fala: que delícia. É tipo a morada, né? O É, Uhum. Espírito Santo vem morar. Ok, você aceitou Jesus? Então é isso, eu vou morar em você agora. é E um aí, misto de alegria, de é, paz, de felicidade, de tudo ao mesmo tempo, né? de tudo ao mesmo tempo. É incrível, é incrível. É, só quem realmente vivencia isso sabe dizer, né? E aí, eu não sabia nem que era apelo, mas eu aceitei Jesus. Falei: é isso. Aceitei Jesus e fui trabalhar. Uhum. Tipo, um dia comum. Aí, estava de plantão em São Paulo. Nessa época, eu ficava na ressonância. E lá, no hospital, eu trabalhava no Instituto do Câncer, lá no Uhum. estado de São Paulo. Então, eu ficava no quarto subsolo. Então, só pegava sinal de Wi-Fi. E a escola nunca tipo, mandava mensagem no WhatsApp. O meio de comunicação sempre era ligação. Só que, assim, naquele dia, inclusive, o meu pai ia pegar a Lívia na escola, né? Já estava combinado, porque o Du tinha um compromisso, uma prova que ele não podia perder e ele tinha que estar com o telefone desligado, então já estava acertado do meu pai buscá-la. E era a primeira vez que meu pai tinha ido. E aí, tudo certo. Aí deu 4 e pouco, mais ou menos, da tarde, a escola me mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí eu falei: como assim? Aí, estamos tentando contato com você, preciso falar com você. Aí, o que que eu fiz? Saí do setor, subi para o segundo subsolo, que é onde pegava um pouquinho do sinal, e liguei para a escola. Aí a diretora na época falou assim: olha, a Lívia teve febre, ficou bem o dia todo, mas teve febre agora e vomitou a jantinha. Aí eu falei: olha, meu pai já tá indo buscá-la, né? E aí, nesse tempo, nesse dia especificamente, eu estava num setor lá na ressonância que era a entrevista dos pacientes. Então, assim, nós sempre tínhamos bastante banco de horas, né, por plantões. Então, nesse dia, quando a escola já me alertou, eu já fui falando com a minha chefe, entendeu? Para a hora que terminasse as entrevistas, eu também já ia embora para poder encontrar com meu pai, né, nesse processo todo.
E aí, foi assim, foi muito incrível. Minha mãe estava trabalhando ainda na época. Meu pai pegou ela na escola, fez o caminho de pegar a minha mãe no trabalho. E no meio do caminho, chegando pro condomínio da minha mãe, onde minha mãe mora, ela convulsionou no carro. E assim, foi impactante, porque eles não sabiam nem o que era uma convulsão, porque eu nunca tinha tido um na vida, Uhum. entendeu? E foi assim, terrível. Foi, assim, traumatizante mesmo. Eu lembro que eu estava nesse meio do caminho, né? Quando tudo isso aconteceu, minha mãe já chegou no condomínio já gritando e chamando os vizinhos e não sei o quê. E aí eu tava já indo pra luz. Pensa naquele dia improvável, que a luz tá parada, o trem na plataforma há mais de 20 minutos e não sai do lugar. Aquele mundaréu de gente, todo mundo de máscara, aquele sufoco. Meio de pandemia, você fala, meu Deus, e agora? A galera voltando pro metrô. E eu, assim, tipo, não sabendo ainda o que estava acontecendo, porque até o momento eu não tinha tido a informação, né? Mas eu tava indo porque eu já tava, tipo, angustiada, que ela já tava com febre, já queria chegar logo. Eu falei, e agora? Que hora que eu vou chegar? Nessa, meu pai me liga, nesse meio tempo, dizendo que ela tava dura, roxa e não respondia. Hum. Ai, o chão parece que abriu, assim, ó. Era um sufoco tão grande, tão grande. Foi muito, até para eu contar, eu contei esse testemunho para muitas pessoas. Até o primeiro ano pós, eu não conseguia contar sem chorar, assim, porque foi uma coisa muito impactante, né? Foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu desesperada de estar longe. Tipo, você se sente impotente, você não consegue, você não sabe nem o que tá acontecendo. Nem eles sabiam o que estava acontecendo. Mas enfim, Deus mandou um anjo da guarda, o marido da Ná, que eles são vizinhos da minha mãe. E ele já entrou na casa da minha mãe, já viu a situação, já colocou, porque meu pai ficou paralisado, assim, ele não sabia, tipo, como reagir, né, tipo, o que fazer. Meu pai me ligou, tipo, socorro, Aham. né, e eu do outro lado do planeta, Ele assim. estava tentando ligar para o SAMU também, tadinho, Foi, e o SAMU não chegava, e ele desesperado que o SAMU não chegava, que estava demorando, que não corria para socorrer. exato. E aí, aquele desespero todo, o Lu nem pensou. Pegou minha mãe, pegou a Lívia, acho que a outra, a vizinha também foi, né, Uhum. colocou todo mundo no carro, bora pro hospital. Foram pro hospital. Nesse meio tempo, eu tava lá na luz. A única coisa que me vinha na mente, assim, é tipo, eu preciso sair daqui. Uhum. E, tipo, eu preciso ir embora. Se tivesse um helicóptero, eu acho que eu pegava um helicóptero ali. Ah, custe o que custar, não tem problema, a gente paga depois. Mas a única coisa que eu fiz foi voltando pro metrô, eu vi assim, a luz, na luz mesmo, Aham. eu vi a luz. A escadaria, assim, da luz, saída. Eu falei, é isso. Eu vou sair aqui, eu vou, sei lá, vou de Uber. Uhum. Primeira coisa que me veio na cabeça. Subi. Gente, essa história do Uber é muito engraçada, que eu acho que se ele tiver, olha, se ele ouvir esse podcast, gente, Vai olha, lembrar. ele Amém, vai lembrar. Senhor. Prepara. Fique nele. Eu acho que até hoje ele deve contar minha história pra todo mundo. Impressionante. Porque foi muito rápido mesmo. Coisa de Deus. Acho que Deus estava direcionando ali, assim. Ó. E eu lembro que as pessoas olhavam, quem passava por mim, olhava e me via, assim, tipo, cega, tipo, louca, Uhum. sabe? Passando mal. E eu ficava assim, ó, eu puxava o ar. Tava muito difícil pra puxar o ar. E a gente de máscara naquela época. Uhum. E a máscara fazia assim, ó. Eu sei que eu chamei o Uber, coloquei Mogi das Cruzes. O Uber chegou em menos de um minuto, mas foi muito coisa de Deus mesmo. Deus se preparando, sabe? Porque eu tremia, assim, eu não conseguia, eu não tinha controle. Eu falava, não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Entrei no Uber. Abri a porta do carro assim, ó, me joguei no banco de trás. O cara já olhou, porque sessão da luz, né? Falou, gente, coitada, drogada, né? Acho que ele pensou o quê? Tipo, falta de ar, será que ela Falta tá de com ar. Covid, eu Não, tenho que levar para o hospital? É, olha, eu acho que deve ter passado tudo na cabeça daquele Uber, até ele entender a história. E eu ficava assim, ó, fica pra Mogi das Cruzes. E puxava o ar. E eu não arranquei a máscara. Falei, ai, eu sinto muito, porque eu não tô em condições de usar máscara. Nesse momento eu estou aqui, ó. Estou precisando respirar. E ele ficava, calma, moça, o que que tá acontecendo? Eu, toca pra Mogi das Cruzes. E eu comecei ali a bradar, mas eu bradava. Mas eu orava naquele carro. Falava, Senhor, ressuscita. Ressuscita, porque eu não sabia. Dura roxa e não respondia. uhum. A única coisa que eu lembrei era do quê?
da ministração da manhã. Eu falava, ressuscita, Senhor, ressuscita, em nome de Jesus. E eu orava, e eu bradava, mas eu bradava com toda a força do meu coração. Aquele desespero. Eu falava, Senhor, o Senhor tem promessa. Aquela crente. Oh, meu Deus, a crente não sabia, né? Oh, Pai. E eu desesperada, assim, minhas lágrimas. Aí ele falava assim, ele tentava me acalmar, né? Por isso que eu falo que deve contar minha história até hoje, gente. Muito engraçado. Ele falava assim, calma, moça. Calma, moça. Eu sou evangélico também. Olha, moça. E aí ele foi me acalmando e a gente foi conversando. Eu sei que assim, ele subia nos canteiros. Uhum. Onde ele podia, imagina, que era isso daí era perto das 6 horas da tarde. Trânsito daquele O jeito. trânsito, marginal, gente, marginal Tietê, vocês nem imaginam. O que que era aquilo? Deus do céu, mas eu sei que ele fez em 1h20, assim. Ele fez o máximo que ele podia. O máximo que ele podia, ele fez. Enfim, quando chegamos no hospital, meu marido também estava incomunicável, chegou 10 minutos antes de mim. Chegamos no hospital, assim, eu lembro até hoje, assim, ela tava com uma camisetinha da vizinha, tipo, porque ela, né, tinha passado mal, assim, tava com a roupa suja, tava com uma camisetinha da vizinha, e aí ela tava no colo do meu marido, e eu falava assim, imagina, cheguei no hospital, panda, né, o rímel todo, a cara de louca, né, o rímel todo borrado, eu falava, gente, o que estão pensando? Quero nem saber o que estão pensando. E eu falava assim, vem com a mamãe, ela só olhava assim pra mim, ela nem reagia. Porque depois da convulsão, a criança é tão forte, né, o distúrbio, a descarga que dá no sistema nervoso central, que a criança fica às vezes sem falar. Então ela demorou 4 horas para voltar a falar. E para me reconhecer ainda foi aos poucos, assim, ela foi reconhecendo. E aí eu já gelei meu coração, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí o médico veio, me chamou, conversou comigo. Ele falou: Olha, mãe, ela chegou com quadro de febre aqui. Provavelmente foi pela febre alta mesmo. Ela sempre teve febre alta, né? Todas as vezes a febre era bem alta, mas ela nunca tinha convulsionado. E aí ele falou assim: Olha, a gente vai observar. A princípio, não vamos mais fazer nenhum exame neurológico, porque é por febre. Mas, sim, se continuar a apresentar crises, aí a gente vai investigar. Mas, assim, você vai medicar nas próximas 24 horas, mesmo sem febre. A febre começou a subir, você traz de volta, tal, não sei o quê. Ok. Eu lembro que eu saí do Ipiranga, era aproximadamente 1h da manhã. Assim, pensa, abalada emocionalmente, tipo, ela já tinha voltado a falar, assim, as palavrinhas, né, já tava bem, tava controlada a febre. Eu sei que eu cheguei em casa com ela, coloquei ela pra deitar, já tava dormindo, né, eu sentei no sofá, assim, desabada, né, desmontada. Porque aquilo que eu passei naquelas horas foi uma descarga muito forte, assim, no meu corpo, sabe aquela adrenalina? Eu tava, assim, ó, moída. Aí eu falei pro meu marido, né? Porque até então ele não sabia nem do rolê da conversão, né? Imagina. Eu aceitei Jesus de manhã. Como assim? A gente não teve tempo pra conversar. E eu falei assim pra ele: eu vou pedir minhas contas. Com o olho regalado desse tamanho, porque o meu olho já é grande, né? Eu já cheguei pra ele assim: vou pedir minhas contas. Coitado do marido, imagina o tanto de informação que ela Nossa, contou pra ele num dia só. isso. Vou pedir minhas contas, a nossa filha acabou de ter uma convulsão e eu aceitei Jesus. Como que processa? Tipo, como que processa um negócio desse? Aí ele falou assim: não, calma, você tá emocionada. Falei, não, meu Deus, eu não tô emocionada, deixa eu te explicar. Hoje eu aceitei Jesus. Você não tá entendendo? Falei pra ele. Eu não sei te explicar o que é. Eu não sei te explicar o que eu estou sentindo. Mas tudo isso aconteceu é pra me mover. Porque assim, eu fiquei 13 anos em São Paulo. Tô há 16 na área, né? E eu gostava muito de trabalhar no hospital que eu trabalhava. Assim, a escala era boa, apesar da distância. Porém, o deslocamento, gente, é surreal. Eu ficava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ou seja, eu ficava 4 horas por dia na condução para trabalhar, teoricamente, 6. Mas assim, a gente nunca saía no horário. Então eu já chegava muito tarde aqui. Quando eu saía às 7, eu chegava às 9. Quando eu saía às 9, eu chegava às 11. Entendeu? E impressionante, né? Por isso que eu falo que às vezes é um mover realmente do Senhor, porque às vezes não, né? É um mover.
Porque naquele ano já estava um ano difícil, assim, para mim, sabe? Mas eu assim, não esperava que eu fosse pedir as contas de lá. Porque era um lugar que eu gostava, era um lugar que eu via propósito. Eu sempre amei trabalhar no SUS. E o Instituto do Câncer, para quem conhece, sabe, gente, é assim, é o Sírio-Libanês do SUS, entendeu? É um lugar que você tem muita estrutura para trabalhar, você tem equipamentos de ponta, a equipe é ótima, bem treinada. Então, eu estava realizada profissionalmente, entendeu? Porém, a distância estava me prejudicando. E assim, eu falo, né, que depois que a gente vai entendendo, né, depois que a gente tem filhos, né, todas as nossas prioridades mudam, né? E depois que a gente realmente conhece Jesus, aí que você entende mesmo que o seu maior trabalho é a sua casa, seu maior ministério é a tua casa, a tua família, entendeu? Então, naquele momento, eu não conseguia raciocinar, assim, o que estava acontecendo. A única coisa que eu sentia muito forte no meu coração, eu tenho que pedir as contas. Eu tenho que estar mais perto. Eu não conseguia pensar, assim, na possibilidade, tipo, acontecer alguma coisa com a minha filha e eu estar longe. Gente, Uhum. é um desespero, né? Quem tem filho sabe, gente, é um negócio muito louco. Que a gente precisa estar perto das crias, né? A gente precisa estar, por mais que às vezes tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle, mas assim, né? Porque, na verdade, os nossos filhos não são nossos, né? São do Senhor, né? Eu sempre falo, depois que eu tive esse entendimento, né? Que sempre quando eu vou orar por ela, eu falo assim, Senhor, antes de ser minha, ela é tua, né? Então, é aquela sensação, né? De você querer estar perto, de você querer que, sabe? Enfim, vamos voltar pro assunto do. Aí, eu falei, "E agora, né? Eu fiquei 13 anos em São Paulo, eu nunca tinha trabalhado na minha área pra cá, né? Eu não sei se eu falei, mas eu sou da área de diagnóstico por imagem, né? Área da radiologia. Então, eu nunca tinha trabalhado pra cá, não conhecia ninguém pra cá, não tinha contato nenhum pra cá. Eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí, o coordenador lá do ICESP, que é muito meu amigo, primeira pessoa que eu contei depois, né? Porque depois desse rolê todo, eu falei, gente, eu preciso tomar uma decisão. Uhum. Já tinha conversado com meu marido, aí ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte então, vamos tentar trazer você para mais perto, né? Mas pedir as contas quando você tiver alguma coisa em vista, né? Mas quando é de Deus, eu falo, quando é de Deus. Ou de repente acontece. Uhum. Acontece em coisa de 15 dias, viu? Uhum. 15 dias, que você nem imaginar acontece. E aí conversei com esse meu amigo. E aí ele falou assim: olha, tem uma outra amiga nossa que tem uns contatos aí em Mogi, na sua região, quem sabe, né? Você fala com ela. Aí eu falei, é mesmo, vou falar com ela. É isso. Atualizei meu currículo na semana seguinte, tipo, isso foi numa quinta. Eu tava de folga. Na sexta-feira eu praticamente não fui, né? Praticamente não fui, porque eu não tinha condição. Falei, imagina que eu vou deixar minha filha aqui. E assim, é muito legal porque os chefes de lá eram muito parceiros. Então, a gente, sempre que eles precisavam, era aquela via de mão dupla, sabe? Sempre Aham. que eles precisavam, a gente ajudava, sempre que a gente precisava, eles ajudavam também. Então, quando meu marido, porque eu não tinha nem condição de falar com ela também naquele dia, eu falei, só avisa a minha chefe que eu não vou amanhã. Ele Uhum. catou o telefone, ligou pra ela falou, não, ele contou o que aconteceu, ela falou, não, fique em paz. Tipo, fica tranquila. E eu tinha umas folgas depois pra pegar, tal. Na outra semana, atualizei meu currículo, falei com essa outra amiga tinha umas pontes, conhecia a dona de uma clínica aqui na região, e falou assim: ah, vou mandar o currículo lá, quem sabe, né? Em coisa de 15 dias, o dono da clínica me ligou, me oferecendo uma vaga para mais perto, que era em Suzano. Aham. Eu falei: é isso, né? O senhor tá mandando, acho que é isso mesmo. Então, tá bom. Isso no meio de novembro, tipo, 17 de novembro, mais ou menos assim. E aí fui na clínica conversar com eles pessoalmente, né? E aí a vaga não era, eles estavam precisando muito, a vaga era praticamente imediata. E aí eles falaram: "Você topa começar amanhã?" Eu falei: "Oi?" Tipo, Que? amanhã não dá. Eu tô escapada lá no outro. E eu tava mesmo. E eu tenho uma consideração muito grande. Eu tenho grandes amigos lá no ICESP, né, até hoje, graças a Deus. E os chefes também. E eu falava, olha, eu quero muito mesmo vir para mais perto, mas eu preciso pelo menos terminar a escala do mês, para não deixar eles na mão também, né? Porque eu não tinha como que eu ia chegar lá, gente, e falar assim, amanhã não vem mais? Uhum. Obrigada, tchau. Uhum. Não dava, né? Sem condição. Aí eles falaram, não, tudo bem, então você começa em dezembro aqui? Eu falei, dou minha palavra que sim. Ah, então fiz todo o processo admissional, tal, aí fui pedir as contas no CESP. Uhum. E aí foi todo um chororô, né? Porque eu não imaginava. Quando eu entrei lá, eu falava, gente, isso aqui é um lugar para aposentar, É. né?
trabalhando direito, né? Sim. Você fala, nossa, é o lugar dos sonhos. Todo mundo almeja uma vaga lá. Você entende que quando você tomou essa decisão de pedir as contas do ICESP, sendo tipo o auge da sua carreira, vivendo tudo que você estava vivendo profissionalmente, você fez uma entrega para Deus diante Sim, daquilo que ele tinha te pedido para viver o ministério dele para sua sim, vida? sim. Com toda certeza. Eu sentia, eu não sabia, assim, em palavras bonitinhas, entendeu? Porque quando a gente tá, né, novo convertido, assim, a gente não tem a dimensão, né? Hoje em dia eu olho para trás e eu enxergo. Mas é purinho, Deus purinho. É Deus purinho me movimentando para estar mais perto. Eu não tenho dúvida disso, entendeu? É a mão dele em todo momento. Hoje eu olho, naquela época eu já sentia, eu não sei explicar para vocês, mas eu já sentia algo queimando no meu coração, tipo, é isso, é de Deus. Então vamos, né? Aquela coisa, se é de Deus, eu não vou nem lutar. Uhum. É ele que luta por mim, então é isso aí, eu vou. E é lindo ver você falando isso, porque muitas vezes as pessoas resistem. Você ouviu a voz, você obedeceu e você foi pela fé. Você Pela colocou o fé. pé, sabendo que ele daria o chão, É confiante isso, de que ele faria, é isso, mesmo sem saber o que ele faria. é isso. É isso, Ná. Você traduziu bem. Mesmo Amém. sem saber, porque é um terreno incerto, você não sabe o que vai Sim. acontecer. Você fala, meu Deus, vou agora, vou para onde? Como é que o senhor quer? O senhor sabe que eu preciso trabalhar, mas eu preciso estar muito mais perto da minha família, né? E Deus fez, do jeito dele. E aí eu terminei a escala no ICESP. Terminei, pedi as contas, né? E é muito legal isso, porque eu fiz muitos amigos lá. E nossa, na última semana, mas foi choro assim, choro. E no último dia eles fizeram uma despedida pra mim, tudo. Foi incrível, assim. E no dia seguinte já comecei a trabalhar no outro aqui perto, né? E desde então, ok, comecei a trabalhar, tal. Agora vamos voltar pra parte, né, de que Deus estava me resgatando. Nesse meio tempo, né, entre novembro, dezembro, eu sentia a necessidade de buscar ao Senhor, mas eu não tinha uma igreja. Jesus, gente, eu aceitei Jesus no meio da minha sala. Eu não tinha pra onde. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Entendeu? Tipo, vou pra onde? Eu ia te perguntar justamente isso. Tudo isso acontecendo sem você colocar o pé na igreja. Isso! É isso, entendeu? Porque Jesus, ele te encontra onde você estiver. É aonde você estiver, né? Não é dentro da igreja só, só dentro da igreja. Ele te encontra, se ele tiver que te ele vai te encontrar. Tem uma coisa que eu falo pro pessoal que sempre caminha junto comigo. Você começou falando sobre o podcast, né? Eu falo assim, a internet hoje é uma realidade. Antigamente a gente via internet com só, você vai entrar num bate-papo, qualquer coisa assim. E eu falo, se você souber usar a internet, podcast, seu Instagram, seu TikTok, próprio YouTube, qualquer coisa, você pode chegar a lugares que pessoas não vão acessar e você, através de uma mesa, Exato. o testemunho vivo está aqui, É, né? exato. O testemunho Exato. vivo está aqui. Então eu sempre falo, eu costumo falar para a galera, a gente está falando do Thiago Brunet, ele tem um alcance muito grande, É, mas às vezes tem pessoas menores que vão sim. ter outros alcances que os É, grandes não vão ter. Então, exato. assim, se tem um propósito através das redes sociais, faça, É isso. né? Faça porque é o testemunho. É isso. É uma, como que fugiu a palavra? Você é um fruto que vem através da rede social. Sim, Se não tivesse o programa, talvez você não teria visto e não teria exato. vivido tantas coisas sem antes pisar na igreja, Exato. Sem né? antes pisar na igreja. Mas e aí, Exatamente. quando surgiu esse momento? Aí, aí exatamente isso. Aí eu comecei, porque eu já tinha um entendimento assim. Eu falava, Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai me mandar, mas eu já entendi que o caminho não é mais caminhar na Igreja Católica. Eu já entendia isso, né? Eu sentia, não sei te explicar como, mas eu sentia isso no meu coração. Tipo, o caminho era, tipo, Deus me movimentando com outros caminhos, para outros lugares. E aí eu comecei a usar aquele aplicativo Glorify Ah, isso é excelente. de devocional. Aí Aham. comecei a fazer devocional em casa. E aí eu tinha uma Bíblia em casa, mas uma Bíblia um pouco mais difícil de entendimento, era uma Bíblia católica. Aí eu falei assim, gente, eu preciso de uma Bíblia que eu consiga entender, sim, uma versão mais clara, mais de fácil entendimento. E joguei no Google, no famoso Google. Tipo, Bíblia, né? Tipo, enfim, apareceu lá, NVI. Uhum. Aí eu falei, vou comprar essa versão aqui que eu acho que deve ser boa. Vou comprar. E aí comprei a versão.
E comecei a fazer devocional em casa e orando ao Senhor, porque eu entendia que eu precisava de uma comunidade de fé, eu precisava congregar numa igreja, mas eu queria que meu marido fosse junto. Eu queria, assim, eu, ele e minha filha, né, no propósito do Senhor. É Então, até importante você falar isso, porque nesse processo de aceitei Jesus, comuniquei o marido, comecei a fazer devocional em casa, tô escutando Glorify. isso, ouvindo Como uns que como louvor. que o Du entrou nesse processo aí? Ele começou a fazer devocional junto? Como é que foi o processo da conversão de vocês juntos mesmo, né? Como que aconteceu essa mudança nele também? Foi vendo o seu testemunho, vendo o que você estava vivendo com Jesus? Vendo o que eu estava vendo com Jesus, e olha que como, falando novamente de rede social, né? Olha como o negócio é incrível, como o alcance das coisas, né? Eu comecei a fazer devocional, orar ao Senhor e, tipo, Senhor, me mostra, né? Então, uma igreja, algum lugar que eu quero, mas eu quero que o Senhor mova o coração dele também, pedindo sempre em oração, mova o coração dele também, porque eu quero que ele vá comigo, né? Porque a gente sabe que às vezes, como é difícil, né? Se o marido não vai junto, é uma luta, né? Uhum. Aí eu, ok. Aí, olha Deus fazendo, né? Deus faz, Uhum. gente. Oh, coisa linda. Isso foi mais ou menos em. Eu comecei a fazer em novembro, dezembro, né? Em maio, junho, ele num domingo, eu tava de plantão, ele num domingo em casa. A prima dele postou um culto, mas tinha um link, sabe, do culto, tipo, Uhum. para acessar. E ele entrou. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele entrou e aí ele começou a assistir o culto. E ele gostou. Aí ele me mandou um print da tela, ele assistindo o culto. E aí ele falou assim: Olha, a Thaís postou, eu entrei, eu gostei. Aí eu falei, pensa, já no plantão, eu já tava, glória a Deus. Eu falei, Deus é Virou a irmã do bom. Glória. Armando Glória, Armando Coque. Ai, gente, engraçado. Eu falei, Senhor, então é isso aí, né? Aí eu falei pra ele, então, vamos conhecer? Aí ele falou, vamos, bora. E olha que coincidência, né? Coincidência, sim. O tio dele, que é pai dessa prima, é pastor, assim, há muitos anos, né? E a gente tinha contato aqui, não muito contato, mas a gente tinha de vez em quando, encontrava assim, reuniões de família, né? Mas sabe aquela pessoa que você vê Jesus através dela? Uhum. Uhum. Nossa, muito assim, você via Jesus na família deles, é uma família muito boa, assim, sabe? Uma família calorosa que você fala assim, gente, alguma coisa tem ali, Uhum. sabe? Eu quero conhecer, assim, o que Uhum. que eles carregam. E aí, inclusive, era na mesma igreja, né, que eles frequentavam. E aí eu falei pro Du, vamos conhecer então? Ele falou, vamos. Aí nós entramos na rede social da igreja na época, vimos o horário que ia ter o culto. Ele falou, não vou nem avisar o tio que eu vou. Uhum. A gente vai chegar, vamos chegar. E aí foi incrível, né? Porque a gente chegou, e aí não foi só o tio que a gente encontrou, ele encontrou vários amigos também, amigos da infância e tal. E assim, nos abraçaram, né? Nos receberam muito bem. E o tio começou a chorar porque o tio é emotivo. Aí o tio chora de tudo, e o Du também é emotivo e chora daqui, chora de lá. Tudo bem. Fomos no primeiro domingo. Eu gostei muito, mas eu falei, Senhor, o senhor tem que confirmar, né? Que elas têm que confirmar. Já pensa crente, gente, ela não sabe. Tá pedindo tanto que não Tava pedindo acontece, não, mas tanto. confirma Mas aí, confirma, né? tem que Mas mandar os confirma. anjos, né? Manda os anjos, Não Senhor. Não. julgo o papai do céu, eu sempre peço 3 confirmações para ele, não é nem só uma. Bem assim. E eu falei, bom, se for aqui, né? Porque a gente às vezes não sabe, né? Se for aqui, que o senhor possa confirmar. Enfim. Aí nós fomos no culto, na outra semana também. E aí, aí a gente pede, né? Deus manda a confirmação. E foi incrível, assim, porque no final do culto, assim, depois da ministração da oração, eu senti um mover do Espírito tão grande, que eu não conseguia me conter. Assim, eu estava sentada e as lágrimas, assim, elas caíam assim, ó. Sabe aquela coisa do Espírito Santo mesmo, purinho, Espírito Santo purinho. E aí eu não conseguia me conter e eu tentando me controlar. Minhas lágrimas não paravam e a lágrima pingava. E eu meio constrangida, assim, tipo, das pessoas perceberam, né? E eu tentando me conter, assim, me esconder nas lágrimas. E o Espírito Santo, sim, aquela sensação maravilhosa que só quem já sentiu sabe. Ai, de alívio, de coisa boa, de quentinho no coração, do Senhor mesmo, o mover do Senhor. E eu senti aquilo, tipo, ai, é isso. Aí
acabou o culto, né? Aí o tio veio abraçar, né? Aí eu tava ainda Uhum. tentando me controlar. Aí ele falou assim: Isso é bom, né? É isso que Deus faz. Aí eu falei: Ah, é isso mesmo. Então é isso, Senhor, é isso que o Senhor faz. E engraçado que nesse mesmo dia o Du sentiu no coração também. Tipo, que era aquela caminhada, independente da igreja, entendeu? Que aquela era a caminhada com o Senhor. E aí a gente começou a frequentar, começou a frequentar. Aí no final do ano, a gente começou a frequentar em julho. Em dezembro nós nos batizamos juntos. E aí, assim, fomos e estamos caminhando até hoje, conhecendo Jesus. E a Glória. cada dia, de glória em glória, conhecendo um pouquinho mais dele, para que a gente possa adorá-lo de Amém. todo o coração, em espírito e em verdade. Glória a Deus. E o que que mais tem te impactado desde esse momento, então, que a família agora tá caminhando junto com Jesus? O que que move vocês? O que que tem acontecido na vida de vocês depois dessa decisão? Olha, depois dessa decisão, gente, tudo mudou. Tudo mudou, porque não tem como você ter um encontro com Jesus e você ser o mesmo, Uhum. né? Tudo muda. Ah, as suas decisões mudam, o seu comportamento muda, tem muita coisa que muda, né? E a presença do Senhor, essa caminhada, e muitas vezes eu brinco, né, com umas amigas, eu falo assim, gente, por que que Jesus não me encontrou antes? Quanto tempo eu perdi, meu Deus, brincando assim, né? Que Deus Uhum. tem o tempo para todas Sim, as sim. coisas, né? Todas as coisas têm nada foge do controle dele, né? É no momento dele, é no tempo dele, porque ele tem um propósito para tudo. Então tudo mudou. A maneira com que nós nos relacionamos. Nós, eu e meu marido, mesmo antes da minha filha, a gente não era assim a gente não frequentava nenhuma comunidade, né, Uhum. católica, assim, mas a gente sempre tinha o hábito de fazer refeições juntos, assim, quando a gente conseguia, e sempre fazer uma oração. Uhum. Geralmente a gente fazia, tipo, no café da manhã, entendeu? A gente sempre teve esse hábito, entendeu? Então isso se intensificou, assim, a oração, caminhar com a palavra. Eu sinto uma necessidade de buscar o Senhor, sabe? De estudar, de ler a Bíblia. Então, tem várias versões. Depois na Uhum. NVI já foi todas. Ih, A NVE é o pontapé inicial, acho que para todo mundo, né? acho Todo que para mundo é pra todo mundo, NVE. né? E eu tô nesse caminho, nessa caminhada. Agora vai fazer 3 anos, né? Já fez 3 anos, é isso? Completou 3 anos agora e buscando conhecimento do Senhor a cada dia. Nós mudamos de casa, mudou tanta coisa na nossa vida. Eu tô mais perto. E depois ainda, nossa, ainda mudei de trabalho de novo, entendeu? Tudo mudou, tudo mudou. Não tem como a gente se enxergar depois que a gente tem essa experiência com o Senhor, você querer, tipo, viver a vida que você vivia, Uhum. né? Não, isso não é sobre religiosidade, nada. É realmente um encontro, porque só quem realmente vive isso sabe o que é, né? Eu nunca tinha experimentado isso antes, né? Por mais que, assim, eu sempre eh, acreditei em Deus, eu sempre tive desde da infância, assim, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma e tal, mas realmente o encontro com o Senhor foi agora, entendeu? Há 3 anos, então eu falo que eu sou um bebê ainda na Uhum. caminhada, tô caminhando ainda com Jesus, começando, e assim, é isso, é buscá-lo todos os dias, E todos os quanto mais dias. você busca, mais intimidade você vai criando com ele, mais relacionamento você vai tendo com ele. E aí você vê que a gente depende da presença, né? A gente não Total. quer mais ficar sem ouvir a voz dele, sem saber qual que é o direcionamento, o que ele tem para aquele nosso dia. E eu falo que a gente acaba virando filho mimado, porque quando ele não responde, você já começa a se jogar no chão, fala, Senhor, fala comigo. Você fala, E não é exatamente. sobre, e é o que você falou mesmo, não é religiosidade, É, né? É entender, tipo, o que é o relacionamento verdadeiro de um pai para o filho. Porque exato. depois que você se relaciona verdadeiramente, que você tem um encontro com Jesus, você passa a buscá-lo de outra maneira, É, você quer se alimentar da palavra, você é, quer jorrar a fonte de água viva que só vem dele. é isso. E é muito interessante porque quando a gente começa a caminhar e como você começa a estudar, quando você começa a buscar ao Senhor, você entende a grandeza dele, né? Não dá para colocar ele dentro de uma caixinha, Tá. né? E aí você sabe que ele é soberano, ele é todo-poderoso, ele é majestoso, ele é rei, ele é digno, Exato. entendeu? E aí você quer o quê? Conhecê-lo,
conhecer a vontade dele para você adorá-lo, para você realmente viver uma vida na presença do Senhor, né? Que a sua vida seja seu testemunho, que você realmente possa transformar a vida das pessoas que convivem com você, que ainda às vezes não conhecem Jesus, né? De uma maneira às vezes a pessoa nunca vai abrir a Bíblia, Uhum, né? Ela nunca vai ter um contato com uma Bíblia, mas você vai ser a Bíblia que a uhum, pessoa vai ler, sim. entendeu? Então, por isso que a gente precisa realmente ter esse entendimento, né? De que caminhar com o Senhor é isso. É você buscá-lo, adorá-lo. E no seu processo de transformação, conversão, você entendeu qual que era o propósito de Deus para sua vida, o chamado que ele tinha para você, para sua família, até ministerialmente? Olha, eu sempre falo, gente, olha, não sei, eu falo, Senhor, o senhor tem que, Ai, nas entrelinhas. O senhor tem que mandar um anjo. Olha, eu não tenho assim ainda, tipo, é um eis que te digo, tipo, uma palavra profética sobre isso. Tem algumas outras, mas não sobre assim ministério, né? Eu entendi que a minha família é meu ministério, meu maior ministério, a minha casa, né? Não adianta eu fazer qualquer coisa fora, ser qualquer outra pessoa fora e não ser dentro da minha casa, né? Para minha filha, principalmente. Então, assim, engraçado que agora vocês falando, me veio um gancho ainda. As Ó, o Espírito conexões, Santo ali. as conexões. É engraçado que, assim, mesmo antes da conversão, antes de toda essa experiência com Jesus, eu tinha no meu coração, quando ela nasceu, que eu precisava de um legado para ela. Precisava deixar um legado para ela. Como queria que ela. Isso fora da espiritualidade. Tipo, Uhum. eu pensava assim: como eu quero que ela se lembre de mim quando eu não estiver mais aqui. Uau, que forte. É. E aí eu sempre pensei isso, antes mesmo da conversão, né? Eu sempre tinha isso forte no meu coração. E hoje eu entendo que o quê? A única herança, a única coisa que eu posso deixar para ela é apresentar Jesus para ela. É verdade. É a coisa mais preciosa. É a única coisa. Então eu vivo para isso, entendeu? Para colocá-la nos caminhos do Senhor, né? O que ela vai ser, eu não sei, mas eu sei que o Senhor tem grandes planos, né? Para a vida de todos Amém. nós, né? Mas o meu papel é apresentar Jesus para ela, é colocá-la no caminho do Senhor. Porque imagina, um tempo atrás eu vi esses vídeos no Instagram, né? Uma mãe falando assim, imagina ela, tipo, ela imaginando chegando lá no céu, Uhum. né? E ela falando assim, meu, quando chegar lá no céu, o Senhor não vai me perguntar quantas casas eu construí, ou quantos carros eu conquistei, ou quantas viagens eu fiz. Mas ele vai me perguntar, o que que você fez com a vida que eu te confiei? Uhum. E aquilo, falei, nossa, é isso aí. Eu já sentia isso antes, entendeu? Uhum. E eu não sabia, né? As coisas é como um quebra-cabeças, né? As coisas vão se encaixando. E é isso, o meu maior legado, a minha maior missão é apresentar Jesus para ela, é colocá-la no caminho do Senhor. Agora, o que o Senhor vai fazer depois, e claro, né? E o nosso ID, né? Da gente, né? Levar a mensagem do Senhor por onde caminharmos, né? Mas eu entendo assim de ministério não sei, eu faço parte, né, do time de professores da igreja e é uma bênção. É muito gostoso, porque a gente aprende muito com as crianças também. E a gente prepara, né? Eu falo que é um terreno, assim, né? O coração deles é a terra fértil e a palavra do Senhor, né? É a semente. Então eu sempre oro, né? Principalmente quando eu estou escalada, né? O dia que eu vou ministrar o coraçãozinho deles, eu sempre preparo a aula, né? Sempre tem, às vezes, uma temática, um tema, mas é sempre isso, é ministrar o coração das crianças, sabe? Realmente para que a palavra do Senhor possa frutificar, né? Agora, se esse é o meu chamado, eu não sei, pra te falar bem a verdade. Sinceramente, não sei o que que o Senhor tem para mim. Eu só tenho uma sede muito grande, assim, de, tipo, buscá-lo e, sabe, estudar e conhecer mais, conhecer mais. E eu tô caminhando. Agora, vamos caminhando que o Senhor vai mostrando. Exatamente. E essa disponibilidade, né, para É, servir, para fazer a obra, de tipo, e para fazer o que ele te mandou fazer, é. né? Cuidar da sua casa, cuidar da Amém. sua filha, tipo, Amém. ministrar sobre a sua casa, É, ganhar sua família para Jesus, amém. antes de ganhar outras famílias para É, Jesus é. também, e Primeiro em ministrar nós. sobre a vida desses coraçõezinhos. A gente fala muito do de dentro para fora, né, Sim, Caio? sim. E vocês estão vivendo e fazendo isso. É lindo de Amém. ver. A Amém. Nádia falou Amém. algumas coisas assim
uma delas, até voltando um pouco, que você estava falando da sua profissão, né? Que você estava num lugar ok, um lugar dos sonhos, como você mesmo disse, aposentar lá, né? Você e seu marido, pelo jeito, já se davam bem, né? E às vezes algumas pessoas estão vivendo esse momento da vida deles, vendo, já tá bom. Mas Deus, ele tem um ótimo, ele tem um excelente pra gente. E às vezes muitas pessoas não querem aceitar a Jesus, como a gente falou aqui, com medo daquilo que ela acha que pode perder. É, Mas o que a gente ganha depois nossa, é maravilhoso. E ele é tão bom, ele é tão misericordioso que ele nos possibilita viver coisas, como você mesmo disse. Poxa, em 15 dias eu estava mais perto da minha filha, trabalhando. E se você fosse pensar, você ia simplesmente sair e ficar sem nada ali naquele é, momento. E ele falou, sim, não, calma, vou preparar o caminho para você. é, Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que ela tá vivendo essa questão profissional. Ela trabalha na área da saúde e está começando a diminuir as cargas horárias. O que que eu vou fazer agora? Né? Mesma coisa. Ela ficou sem 2 dias de carga horária. Daí uma clínica chamou ela lá em Suzano ah, para ela ficar lá. Daí ela falou assim: você tem disponibilidade tal dia? Porque eu tenho uma clínica em Mogi também. Daí ela falou: cara, eu tô muito feliz. Eu falei: confia, é isso, confia que ele vai trabalhando, é né? isso. E aí, em contrapartida, depois você vem e falou sobre a questão de, já na igreja, e da sua sede, né? De tentar entender o que Jesus quer para sua vida. E a gente tem que ter essa sede, mas a gente tem que tomar o cuidado também, para a gente não ser alguém que só cumpre escala, É, se tornar o ativista religioso, sim, que tá lá, por perfeito, exemplo, com as crianças, mas não sabe por que que tá lá, é verdade. né? Tá só Tá cumprindo uma cumprindo uma escala, escala. É, Né? e porque é o nosso papel fazer o ID, mas o nosso ministério principal é dentro de casa. é dentro de casa. É dentro de casa, né? A gente já, com certeza você já escutou isso que eu vou falar, Natasha, também, né? Que a gente vê às vezes crianças falando assim, principalmente dos pais, os homens. Eu queria morar na igreja, porque meu pai lá é uma coisa e aqui dentro de casa é outra, né? Então daí a gente vem pro legado. Que É, legado que esse pai, que essa mãe tá deixando, é verdade. né? Transferir a responsabilidade para cuidar dos seus filhos para um líder religioso ou para professor, a responsabilidade é É nossa. nossa. Isso é Ensina a tão criança perigoso, no, né? Uhum. ensina a criança no caminho que tem que andar. Exato. Exato. Né? Geral. Então é muito importante. Você trabalha com as crianças. É, Né? Embora você ensine, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade sim, são dos pais. Mas a exato. gente tem que ser essa referência que eles É, precisam, né? Sem dúvida. exato. E falando das crianças, quais são suas experiências com os pequenininhos do Ministério Kids? Ah, gente, é muito engraçado. Porque assim, eu dou aula para os menorzinhos, né? Dos 3 aos 7. E aí é um barato, porque As figuras. nossa! E aí eles ficam, ô tia, eles contam a história assim que vem do cachorro, da escola, do periquito, e vem assim, e é muito bacana a gente ver a curiosidade deles, né? Porque muitas histórias ali, muitas histórias bíblicas que nós contamos, eles conhecem, entendeu? Mas o legal é que assim, eu sempre tento levar alguma coisa tipo, visual para eles, né? Porque essa fase é muito visual, né? Então você tem que usar recurso visual. Então geralmente eu imprimo, recorto e a gente dá desenho para fazer, entendeu? E é muito incrível assim, você vê e muito bonitinho porque a Lívia fala assim, quando eu tô escalada nela, fala: "Mamãe, você vai ficar comigo hoje?" Ai, que Eu delícia! falo: "Vou ficar com você hoje, vou ficar com você hoje." E é muito gostoso assim, porque eu vejo de todos os times, de todos os professores, né? A dedicação com as crianças, entendeu? A líder do ministério, nossa, ela é incrível, ela tem uma experiência já de muitos anos, de acho que mais de 15 anos com o Ministério Infantil, então você vê o amor, assim, isso inspira, né? Isso inspira. Tô, tô Pra, tentando. que, pra quem não sabe, que você não falou ainda, quantos anos tem sua filha hoje? 6, E quantos anos ela tinha quando aconteceu tudo isso? 3. Ela foi uma pequena missionária mesmo, sem ela saber, porque foi Exatamente. através da vida dela É, que talvez dessa movimentação toda, né? exato, exato, eu não tenho dúvida, entendeu? Acho que Deus falou assim, eu não sei como que eu vou mexer com essa menina, mas eu vou ter que dar um jeitinho de mexer com ela, porque era naquela coisa, eu estava lá em São Paulo, mas tava difícil pela distância, mas eu ficava me apegando
no local, às vezes nas folgas, porque as folgas também eram boas, entendeu? Às vezes a gente tinha uns dias Que é bons de folga. compensando É, ali, né? Tipo, com aquela logística, meio que tentando equilibrar os pratinhos. tentando equilibrar os pratinhos. Mas vocês que são mães, eu ainda não sou pai, nada assim, né? Tenho desejo e Ó, estamos o trabalhando pastor para tava isso. profetizando. O pastor profetizou no domingo Receba, lá e receba com a a mão bênção, aqui assim, ó. irmão. Receba, irmão! Mas Ju, se prepara, hein? prepara que eu tô chegando. Sua semana Mas chegando. como é interessante, porque se acontece uma situação, hipoteticamente, com seu marido ou com uma pessoa adulta, depois que passa, talvez você fala, não, mas Passou, né? tem ali, É, qualquer coisa tem o fulano, tem o é, ciclano, mas a criança, principalmente filho, isso mexe com a estrutura, né? mexe Isso Totalmente. mexe com a total, estrutura, então. mexe total. Tanto que eu tô falando, eu não conseguia contar esse testemunho sem chorar, porque me abalava muito. Foi assim, foi, acho que, vou dizer, sim, com confiança, com certeza. Foi, acho que a experiência mais difícil que eu tive na minha vida. Graças a Deus, né? Uhum, Assim, não sim. teve nada grave, né? Mas foi, assim, algo que doeu muito. Mas doeu pelo fato de eu não estar perto, sabe? Uhum, Não sei se eu tivesse aqui, teria outro impacto. Não sei uhum, dizer. uhum, Deus sabe, sim. Uhum. Eu entendeu? falo que isso aí costuma ser a loucura da graça, né? É. Algumas coisas que acontecem é muito recente ainda. E talvez conforme for passando o tempo, esse entendimento vai sendo ainda maior. Mas alguns traumas que a gente passa naquele momento, a gente fala, nossa, a gente fica se questionando, mas depois que passa alguns anos, a gente olha e fala, glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus, que eu passei por aquilo. É. Né? E daí quem talvez é um novo convertido, tá passando por a situação, fala, como você agradece isso? Fala, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Né? Porque eu não tinha o entendimento. Eu sabia que era alguma coisa de Deus me movimentando. Eu tinha essa certeza no meu coração. Mas eu não sei te explicar por quê e como também. Entendeu? Mas eu sentia isso, tipo assim, é um movimento do Senhor. Até uma prima falou assim, gente, mas olha que graças a Deus, né? Que você não, porque você aceita Jesus e acontece isso no final do dia, você fala, mas que Jesus? O que tá acontecendo? Imagine, é tipo um avião, ó, aceitei Jesus, agora aperte o cinto que a gente vai passar a turbulência agora. Ai, gente, é bem isso, mas é demais, assim, eu falo, a presença dele, Tudo vale a pena nossa, com a presença dele. tudo. E a gente fala que caminhar com Jesus não é fácil, mas é a melhor decisão das nossas vidas. Nossa, é melhor, Tudo muda e muda para muito melhor, para muito melhor. né? A gente passa a viver o infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, É, porque você vive sobre a dependência dele. E nada como total, caminhar com o Senhor e sobre a direção dele. total. Então, se você está em casa aí sentindo o coração de aceitar Jesus, deixa ele entrar na sua vida, recebe ele de todo o seu coração, que ele possa transformar você, assim como transformou a vida da Amém. Nádia, como transformou a minha, como transformou a do Caio, e como continua transformando todos os dias, porque a gente precisa e depende dele todos os dias. A gente não pode levantar da cama sem ousar falar com ele e pedir o direcionamento dele, pedir que ele esteja conosco, que ele caminhe conosco. Então, faça o mesmo aí da sua casa também. Se você está sentindo o mover dele sobre a sua vida, se você tem sentido Deus falar com você, ou aquele vazio que você não sabe explicar de onde vem, procure Jesus. Busque na palavra. Porque eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração, que ele vai ser a fonte de água viva que você precisa e vai transbordar dentro de você algo que você talvez nunca tenha vivido. Mas quando você começar a viver, você não vai querer mais viver sem. Amém. E a gente pergunta, aproveitando, né, essa inspiração para Nádia, que conselho que você daria para alguém que está passando uma experiência que você passou lá atrás, está assistindo o podcast, está vendo no Instagram e fala, será? Acho que é coisa da minha cabeça. Talvez isso pode ter passado na época, né? É coisa da minha cabeça, não. Só um corte. Que Não. conselho você daria para essa pessoa aí? Olha, o conselho que eu daria, gente, é realmente deixe-se transformar, né? Renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para sua vida, porque não tem outro caminho, né? Eu só vivi tudo isso porque eu acredito que meu coração estava quebrantado, né? Para isso, para viver isso, né? Mas para renovar minha mente. Então eu comecei a buscar antes de aceitar
que aconteceu depois, né? Mas eu comecei a cada dia a, opa, eu nunca ouvi assim, eu quero me renovar, eu quero melhorar, eu quero, sabe, ouvir mais. E eu comecei a buscar, e aí a gente começa a buscar, e aí a gente é transformado, né? Então é realmente deixar Deus agir. Tipo, não se prenda, entendeu? Você está sentindo isso, está vivendo uma experiência como essa, de realmente ser renovado na mente, só vai. Deixa o Senhor fazer, entendeu? Que eu tenho certeza que não tem como você ter um encontro com Jesus e você não ser transformado, né? Nada se compara, nada se compara. Quando você falou agora do vazio, é isso, né? Às vezes a pessoa tem um vazio que ela quer preencher com coisas terrenas, coisa do mundo, e não vai preencher, entendeu? É aquela alegria passageira, Uhum. né? É algo, tudo que esse mundo nos proporciona é passageiro, entendeu? Você pode conquistar carro, casa, enfim, toda realização pessoal, profissional, que a pessoa acha que ela está preenchida, mas às vezes ela não, realmente ela tem um buraco dentro dela que só Jesus pode preencher. Não, ela não vai encontrar em outro lugar, em outro caminho. Então é só deixar Deus trabalhar, entendeu? E não se fechar para isso, sabe? Não fechar o coração, achar que é coisa da cabeça, Uhum. né? Não tem, eu falo, gente, as coincidências divinas, não tem como, entendeu? O Senhor nos encontra aonde Ele quiser. Não é dentro de uma igreja, não é dentro. Aonde Ele quiser te encontrar, Ele vai te encontrar. Ele não se limita a um espaço físico, Não né? tem, Só ele não tô se ali, só. limita, só vou ali porque ali é o templo. Não, nós somos templo do Senhor, do Espírito Santo. Obrigada por Não, dividir seu testemunho, por esse tempo, né? Por estar conosco nessa mesa, por se abrir, por contar toda a sua história, por ser essa bênção amém. nas vidas de tantas pessoas e por estar aqui dividindo seu testemunho para abençoar outras vidas também. Que você continue levando a luz de Cristo por onde for, com esse sorriso, com esse abraço, com esse carinho, com essa energia que é a presença do Amém. Senhor sobre a sua vida. E eu posso falar isso muito antes da sua conversão. Você sempre foi uma pessoa extremamente do bem, alegre e que espalha o amor dele por onde você vai. Amém. Então, carregada e cheia do Espírito Santo, você vai levar isso muito mais. Amém. Então, que você continue ministrando no coração dessas criancinhas aí, Amém. que toda palavra que você lançar do Amém. Senhor sobre a vida delas frutifique, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre cada um dos anjinhos que passarem pela sua caminhada. Ai, amém. Amém, Ná. Só quero agradecer você, quero agradecer o Caio pelo convite, né? Por eu estar aqui dando esse testemunho, porque olha que coisa abençoada, né? Que eu nunca imaginei na vida. Imagina que eu ia participar de um podcast, né? E eu fui, né? Vamos Pescada falar, por um. pescada por um, né? Por isso que eu falo que agora não, em podcast eu ouço Uhum. agora desde sempre. A gente só vai mudando as pessoas, né? Sim. Mas a gente vai ali se alimentando porque é bênção demais. Então que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, a trajetória de vocês, a caminhada, esse veículo de comunicação, que é uma bênção, eu tenho certeza que vocês vão impactar muitas vidas, aqui e nas nações, em nome de Jesus. Glória a Deus, é Jesus. isso aí. Amém. Amém. Um dia ela foi alcançada, agora que o seu testemunho de vida alcance pessoas também, né? Amém. Da mesma maneira que Jesus usou alguém atrás de uma câmera, agora que ele usa a sua vida, Amém. não só pelo episódio de hoje, mas como a Nath falou, no seu ministério, na sua Amém. família, no seu trabalho, Amém. de você colocar a planta dos seus pés, que Jesus esteja com você. Amém. Em nome Amém? de Jesus. É isso aí. E nós estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Curta, comenta, se inscreva no canal. E, por favor, gente, compartilha. Vamos ajudar a espalhar a mensagem de Jesus por onde nós estivermos. Bora orar, Caio? Bora orar, isso aí. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse bate-papo que tivemos aqui, Senhor. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado em nossas vidas, através de nós, Pai. Que nós possamos nos diminuir e que o Senhor cresça, Pai. Amém. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse programa. Sim, Jesus. Pedimos que o Senhor, Abençoe, Pai, Deus, entre, meu Deus, com poderoso. provisão e com providência Ai, naquilo, Jesus. Pai, que eles tanto precisam, Senhor. Amém. É assim como um dia o Senhor transformou as nossas vidas, Pai. Transforme essas vidas que estão nos assistindo
assistindo agora, Pai. Sim. Nós te Em agradecemos nome de pela Jesus. essa oportunidade que nos é dada aqui, Senhor, e nós te louvamos, Pai. E assim nós oramos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Deus abençoe e abençoe. até a Tamo junto, próxima. galera. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.